honrados em receber, e a gente fica feliz mesmo, mas a honra sempre vai ser do pregador, a honra sempre vai ser nossa, de poder ter a oportunidade de assumir esse microfone, esse púlpito para ser porta-voz da palavra de Deus. Então, eu me sinto muito honrada, estou aqui nessa noite como uma serva, como uma garçonete, eu vim aqui para servir. Então, eu não escolhi o cardápio, porque o garçom não escolhe a comida, quem escolhe é o dono da festa, amém? Se o cardápio vai agradar, se vai estar gostoso, se vai estar ardido, se vai estar forte, se aí é com o dono da festa. Só sou uma garçonete, estou aqui para servir a igreja, e é algo que nos dias atuais precisamos entender. Porque nós vivemos uma época onde quanto mais se tem, mais se acha. Quanto mais responsabilidade se tem, mais as pessoas se acham superiores às outras. E não é verdade isso. Ai, eu assumi o cargo. Ai, me colocaram. Ai, agora eu sou líder. Agora, irmão, agora é que tu é o mais lá, o que mais está lá embaixo, né, irmão? É uma pena que não entendem assim. É honroso poder servir a casa do Senhor, assumindo algum departamento, é honroso. Não estou diminuindo, é maravilhoso. Mas eu vou te dizer uma coisa essa noite. Você que tem algum cargo, que eu sei que aqui nessa igreja não tem, só na minha, aqui não. Eu sei que quando a pessoa, às vezes a gente assume alguma posição, coisa, e aí, né, e aquela coisa, não, irmão. É quando a gente assume qualquer compromisso na igreja, na obra de Deus que envolve o reino, assumir uma responsabilidade, nunca se sinta maior do que ninguém. Sabe por quê? Porque quando você assume um departamento, assume uma obra na igreja, você vai servir os liderados. Então você é servo deles. Oh, glória! Eu sei que você entende que essa igreja aqui é ensinada. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, lá na carta do 1 Coríntios, capítulo 12. Eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, como eu já disse aqui, pela vida do pastor Natanael, pela vida da Késia, que de fato, de verdade, nós nos conhecemos já, deixa eu ver aqui, para não parecer que a gente é muito velho, deixa eu ver. Bota aí mais de 29 anos, né? Mais de 29 anos, porque o Lucas, meu filho, tem 27. E eu conheci a Késia e o Natanael, eles estavam noivos, conheci através do meu esposo. O Natanael foi um canal usado por Deus, que eu nunca esqueço, o dia que ele lá em Carmo do Rio Claro pegou o carro e falou: irmã, a gente vai te levar em casa. Foi aquele dia, pastor. Foi naquele dia que a gente parou, aí desceu meu pai, desceu minha mãe, estava no campo missionário, lá em Carmo do Rio Claro. Eu sou paulista, mas naquele momento estava lá. Aí veio um carro e a família desce, aí está Natanael, a Késia não estava, foi só a turma de pastores. E aí eu falei, e agora, como é que a gente vai conversar? Porque olha quanta gente aqui, né? Como é que vai fazer? Aí Deus manda um carro, aí o carro vem, e naquela de sair do meio da rua, e eu e o Alexandre vai para um lado, e o pastor Natanael com a minha família vai para o outro, e ali, aí nós dois conversam, aproveitando sozinho, aí tem declaração de amor. Irmãos, quem não acredita em amor à primeira vista, comigo foi amor à primeira vista, com meu esposo foi depois, mas comigo foi. O Natanael sabe, né, Natanael? Os olhinhos brilhavam. O pastor Enoque foi o nosso cupido. E eu falei, o que você está sentindo por mim? Eu não sei, eu sei que eu estou apaixonada por você. Mas, claro que não pode, né? As meninas têm que, ficar, né? Vai nessa onda desse negócio, desse feminismo, desse negócio doido, que isso não é de Deus, não. Que a mulher nada. A mulher tem que ser meiga, dócil, tem que ser conquistada. É isso, irmão. Só que naquele dia tinha que ser assim, foi algo diferente. Enfim, não vou contar minha história, que eu vim para falar de Jesus, mas foi só para vocês entenderem que a gente tem uma amizade antiga. Fico muito feliz em voltar aqui e vê-los na frente dessa obra, pastor Gumercindo, né, aqui, firme e forte. E eu fico muito feliz ver a família do pastor Natanael e da Késia. A igreja está linda, parabenizo as irmãs que estão arrebentando, mais do que arrebentando no look, arrebentando no culto que estão prestando ao Senhor. Está tudo lindo para a glória de Deus. Deus abençoe. É um presente de Deus estar aqui com vocês, viu? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 12. Capítulo 12,
e versículo número 12 em diante, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, não um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Está pegando aí, né? Não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Conversou, ou melhor, podem se assentar, já foi orado, então já estamos mais do que abençoados. Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, né? Nós sabemos que o contexto dessa carta não é aquela coisa assim de, né? Onde que maravilhoso que estava, maravilhosa a igreja, aquela coisa toda. Havia problemas dentro da igreja, aos coríntios, e Paulo se levanta para aconselhar. Olha, a igreja de Coríntios é uma igreja que ela era muito fervorosa nos dons, maravilha, só que é uma igreja que deu um pouquinho de trabalho. Tanto na questão de moralidade, pecado de sexualidade que invadiu a cidade, isso começou a entrar para dentro da igreja, aquela pregação dos falsos profetas, os agnósticos da época, que pregava que Deus não queria saber de corpo, só de alma, porque a carne é podre, e começaram a pregar um monte de besteira. Aí Paulo tem um trabalho com essa igreja na questão de doutrinas, na questão de trazer o povo para dentro da mensagem do evangelho, um evangelho cristocêntrico, mas também ele tem esse trabalho de falar em questão acerca da unidade. A primeira parte desse capítulo de número 12, que está os versículos anteriores que nós não lemos, fala a respeito dos dons espirituais. Então, Paulo lembra que todos esses dons vêm do mesmo Espírito, independente de qual seja, todos são importantes para o crescimento e para a edificação da igreja. É uma manifestação do Espírito Santo em benefício de todos. Isso nos ensina que cada habilidade, cada talento que possuímos deve ser usado para edificar a comunidade cristã. Então, ele está falando sobre os dons, do início do capítulo, a importância de cada um. E aí depois, na sequência, Paulo utiliza a metáfora do corpo humano para ilustrar a unidade na diversidade. Assim como o corpo tem muitas partes, cada uma com sua função específica, a igreja é composta por muitos membros, cada um com seu dom particular. Então, isso reforça que não há dom pequeno ou insignificante, não há membros menores, não há membros, ou seja, insignificantes e os outros mais significantes. Todos são essenciais para o funcionamento harmonioso do corpo de Cristo. Aí ele vem e começa a concluir. Paulo conclui o capítulo lembrando-nos que nós devemos buscar os melhores dons. Ok, maravilha.
Não somos cessacionistas. Acreditamos que os dons continuam. E é bíblico. E é para edificação da igreja. Então, ele diz que nós devemos buscar os melhores dons, mas também ele diz no final do capítulo de número 12, no último versículo, ele mostra e revela que há um caminho muito excelente, mais excelente, que é o amor. Ele não está diminuindo os dons, mas ele diz a ele, olha, muito bom, vocês estão cheios de dons, ó, parabéns. Mas agora eu quero mostrar para você que há um caminho mais excelente, que revela isso no próximo capítulo, que é o capítulo de número 13, que aí ele vai falar sobre a suprema excelência do amor. Então, Paulo entra aqui falando a respeito dos dons. Que maravilha, que benção. Mas lá na eternidade não vai precisar do dom da visão, na eternidade não vai precisar até da fé. Até a fé na eternidade não precisa, porque a fé é para essa terra, para sermos salvos. Depois que a gente estiver na eternidade, não vai precisar mais da fé, não vai precisar mais da visão, da revelação, da profecia. Não vai mais precisar do dom da interpretação, de discernimento, não. Mas tem um que vai continuar lá, que é o amor. Ah, meu Deus, aí ele entra no capítulo 13 e começa a falar sobre o amor. Por que o amor é importante? E é mais importante que os dons. E aí ele começa a falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como o sino que tine. E mais um pouquinho na frente ele diz, ainda que eu entregue a minha vida para ser queimado, se não tiver amor, de nada serve. Aí você pode falar, e a gente chega até a questionar, alguém entrega a vida para ser queimado se não for pela motivação de amor? Alguém oferece a sua vida para morrer por uma causa se não for por amor? Oferece. Nessa época havia muito essa questão de mártir, de morrer como mártir. Nós vemos que a igreja, os heróis da fé, os apóstolos dos 12, 11, foram assassinados por amor ao evangelho. Então, quando Paulo fala isso, ele está dizendo, não adianta ter serviço com a motivação errada. Não adianta fazer obra de caridade com a motivação errada. A carta à igreja em Éfeso, qual era a carta para a igreja? Você é boa em caridade. Você é maravilhosa em combater as heresias. E você é uma igreja tremenda. Olha, faz obra de caridade, combate os falsos profetas, defende a palavra do evangelho, mas abandonaste o primeiro amor. Mas não parecia uma igreja perfeita? Uma igreja elogiada? Uma igreja que tinha obras? Uma igreja que estendia a mão? Uma igreja caridosa? E por que abandonou o primeiro amor? Porque não é o serviço, é a motivação pelo qual eu presto serviço. É por isso, irmão, que a gente tem que prestar muita atenção na motivação do nosso coração. Não adianta vir para a igreja, estar envolvido na obra, sentar no banco, falar de Jesus, tomar ceia, servir ceia, lavar o banheiro da igreja. Qual é a motivação do seu coração? Porque não adianta fazer isso tudo e não olhar na cara do próximo. Não adianta fazer serviço, fazer caridade, mas não conseguir sentar do lado do irmão. É tudo trapo de imundícia. Tem gente que é muito bom em prestar serviço na igreja. Mas eu tô... é porque comigo, irmã Débora, é uma vez só. Errou. Que negócio é esse? Não, porque comigo erra uma vez só, irmã. Errou 2 vezes, já era. Porque Deus sabe. Não, irmão, nós não podemos ser assim. A Bíblia diz que se quisermos perdão, devemos liberar perdão. Como que se dá a santidade, o processo de santidade na vida do crente? A santificação, ela é na vertical e na horizontal. Não adianta rodar no manto, rodar no mistério, entregar a profecia, subir pelas paredes da igreja, aquilo tudo. Que santidade é essa? Isso é uma santidade falsa, hipócrita. Porque a Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então é historinha para boi dormir. Esse negócio de falar que é santo, que é vaso, e tá cheio de poder, e é do mistério, e é do manto, do recanto, e de tudo quanto é anto, mas não consegue dar a paz do Senhor para quem te humilhou, não consegue abraçar quem te ofendeu. É, não é verdade? Pronto. Mas nós nos auto-sabotamos. Nós nos auto-sabotamos. Por que nos auto-sabotamos? Porque embora temos atrito ou algumas divergências, a gente vai para a igreja, não liberou perdão, está com mágoa, com ressentimento, não tem unidade. Mas porque eu cheguei na igreja e a irmã cantou e me arrepiei, glória! Porque eu cheguei na igreja e Deus me revelou. Porque eu cheguei na igreja e Deus me usou. Então a gente se sabota, acha que está tudo bem. Mas isso não tem nada a ver. Deus vai te usar porque Ele é bom. E não é por causa de você, é por causa da igreja. E a gente vai se sabotando, achando que está tudo bem. E Ele diz para mim e para você nessa noite: vertical, para ter paz, santificação. Santificação na vertical tem que ter na horizontal. Relacionamento com o próximo. Viver com as indiferenças. Olhar no olho de quem ofendeu e liberar perdão. Apertar a mão de quem você sabe que não vai com a tua cara. Porque tem esse negócio, né? Que não podia, mas tem. Tem crente que não vai com a cara do com o outro. Mas a gente não é esses, não. É o que Paulo está tentando dizer à igreja. Não fica chateado comigo que não é eu. Essa palavra não é minha. Essa palavra é de Deus, dada ao apóstolo Paulo para ministrar a igreja. Não adianta vocês estarem cheios de dons, mas não tem o principal, que é o amor. O dom fica, o dom acaba, o amor permanece. Aleluia. Se você for voltar lá para o início da carta, 1 Coríntios, no capítulo 1, está ele falando com a igreja. Por quê? Porque estava tendo disputa dentro da igreja. Tu lembra desse texto, né? 4 grupos, 4 facções dentro da igreja. Irmão, isso é coisa antiga, pastor Natanael. Isso não é coisa de agora, não. Isso é coisa da época do apóstolo Paulo. 4 grupos. Estava a igreja dividida. O grupinho de Paulo. Eu sou de Paulo. Eu vou trazer para nosso contexto atual. O grupinho eu sou de Paulo, porque Paulo ele é eloquente. Paulo é muito sábio. Paulo prega, Paulo arrebenta. Aí o outro grupo, eu sou de Pedro. Por quê? Porque o Pedro é do reteté. O Pedro é... Eita! Aí o outro grupo, que é Cefas, Pedro, né? Aí o outro grupo, eu sou de Apolo. Porque eu gosto de Apolo. E por quê? Porque Apolo, ele é calmo, sereno e tranquilo. Mas tinha um grupo que é o quarto, que era o pior de todos. O grupo daqueles que não queriam ser liderado e falava: quem me dirige é Jesus. Esse é o pior. Era o grupinho que não ficava do lado de Paulo, de Apolo, de Cefas, e dizia: o meu pastor é Jesus. Esse era o pior, era o rebelde. É aquele tipo de gente, quem manda em mim sou eu. Eu obedeço a Deus, não me submeto a homem nenhum. Esse é o grupo terrível. E a Bíblia diz que nós devemos se submeter sim aos nossos pastores, ajudá-los, porque eles prestarão conta das nossas almas. Esse era o grupo que dava trabalho. Irmão, não era só os irmãos de Corinto. Isso é coisa que já vem de muito tempo. A igreja, aos Filipenses, lembra também? Paulo preso. Segundo os historiadores, a maioria deles concorda, 90% concorda que ele estava preso quando ele escreveu essa carta. E ele começa a escrever: olha, irmão, vocês são uma benção, mas eu preciso de falar. Tem 2 mulheres aí que... irmão, se Paulo escrevesse isso hoje, ele estaria na justiça, sendo processado. Ele dá nome: Sintique e Evódia. Ajeitem-se, mulheres.
Vocês são mulheres de Deus, maravilhosas, contribuíram muito para o meu ministério, mas agora vocês estão se bicando, está tendo problema, vocês estão brigando. Trazendo para o nosso contexto, se fosse nos dias de hoje, quando a Cindy que dirigia o culto, a Evódia reunia o grupinho dela e sabotava o culto da Evódia. Tem isso, irmão? Não devia ter, né? Quando era a Evódia que estava na frente de alguma coisa, assim, de que arrumava um jeito para ninguém apoiar. Era uma briga que estava acontecendo. Aí Paulo vai e começa a falar, se ajeitem, se entendam em nome de Jesus, porque vocês são muito importantes para o Evangelho. Nós vemos também Paulo falando à igreja aos Efésios, porque estava também tendo desunião entre os gentios e os judeus. Briga, dissensão. Então você vê que esse problema é antigo, não é de hoje, sempre teve, porque onde tem ser humano tem problema. Aí tem aqueles que falam, porque uma vez alguém chegou para mim e disse assim, irmã Débora, eu estou saindo da minha igreja. Eu estou saindo lá porque lá ninguém presta, ninguém ama, é todo mundo atribulado. Eu olhei para a cara dela e disse, irmã, saia. Saia de lá porque tu é o problema da tua igreja, irmã. Tu é o problema da tua igreja, irmã. Pelo amor de Deus, você é o problema. Geralmente, tudo aquilo que eu aponto de ruim em você, está em mim. É sim, isso é provado. A psicanálise nos diz muito sobre essa questão. Nós colocamos nas pessoas aquilo que está em nós. Porque uma prova disso, já viu quando você bate o olho numa pessoa, vê ela tendo um tipo de comportamento e aquilo te irrita? Porque tu faz aquilo. Ai, eu não gosto do jeito daquela irmã. Você está querendo dizer que você não gosta do seu jeito. Mas o orgulho, a arrogância é tão braba que a gente não consegue entender que nós somos o problema, que a gente é tudo aquilo. Não, é a Maria que é. Eu sou boa. Não, é o Joãozinho que é problemático. Eu sou maravilhosa, é isso. Nós colocamos adjetivos ruins nas pessoas que geralmente são nossos. Então, nós temos que entender que igreja não vai pensar todo mundo igual, irmão. Esse tema, interligadas, é para falar sobre unidade. Não vamos pensar da mesma forma. Nós teremos divergências de pensamentos. Tem gente que tem dia que chega aqui na igreja e te dá um sorriso. No outro dia, essa mesma pessoa não olha nem para a tua cara. É verdade. Tem dia que você chega na igreja, está todo mundo te amando, te chama de princesa, de príncipe. Ai, tu está maravilhosa. Tem dia que essa mesma pessoa vai passar para você com uma cara fechada, amarrada, e não vai nem te dar uma paz do Senhor. E aí, o que a gente faz, irmã Débora? Quando isso acontecer, vamos se afastar dessas pessoas? Não. O que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3? Revestivos de mansidão, de misericórdia. E depois fala o quê? Suportando uns aos outros. Em amor. O que é suportar um ao outro? É lógico que suportar um ao outro é na questão de ajudar, de amparar. Suportar um ao outro aqui também dá um sentido de suportar aquela pessoa chata. Aquela pessoa problemática, aquela pessoa difícil. Que tu também não é fácil, né? Suportar aquela pessoa complicada. Aí tem gente que fica dizendo assim, eu vou me afastar de gente problemática. Errado. A luz tem que brilhar nas trevas. Gente, eu estou refletindo uma frase que eu estou vendo muito, pastor, na internet, Kézia, uma frase que está dizendo assim, eu respeito quem pensa diferente, mas eu tenho esse pensamento. Deus vai tirar da sua vida todo mundo que está te segurando, que não te ajuda, pessoas que estão atrapalhando a sua vida, Deus vai arrancar. Aí Deus falou ao meu coração, Débora, e quando? Deus que está dando livramento para aquelas pessoas que estão saindo de perto de você, que tu é um problema. Estava meditando sobre isso. Por que Deus vai ficar tirando gente problemática? E se é eu que estou sendo um problema na vida desses irmãos? Aí eu fico dizendo, Deus vai tirar os problemas da minha vida. Deus vai tirar as pedras de tropeço. Você, às vezes, pode estar sendo a pedra de tropeço na vida dele. Por isso que Deus tirou. Mandé, você veio com uma palavra dessa para nos desmotivar? Não, eu venho com uma palavra dessa da parte de Deus para mim, para a sua vida, para a gente parar de olhar para fora e olhar para dentro. Para a gente parar de ficar analisando a vida do próximo.
Deus para a nossa geração, para o nosso tempo. Ei, não avalie a vida alheia, avalie a sua. Enquanto a gente perde tempo avaliando a vida do irmão, com metro, com nível, Deus está dizendo: a balança pendeu, minha filha, tá ruim para você. Para de medir a vida dos outros e começa a se equilibrar. É difícil, mas temos que ter comunhão, temos que viver em unidade. É isso que Paulo está dizendo. Olha o que diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se está na luz, tem que ter comunhão com o irmão. Unidade, o que é unidade, irmã Débora? Unidade a gente tem, é muito abrangente, mas uma das coisas que nós devemos ver e que nós vivemos nos dias atuais é uma igreja individualista, aonde não se chora mais com os que se choram, só quer se alegrar com os que se alegram. Uma igreja, a salvação, ela é individual, porém o evangelho é coletividade. Então nós precisamos entender que nós, nesse corpo, como membros, estamos ligados um ao outro. E se estamos ligados um ao outro, nós sentimos o que o outro sente. Caso você não sinta a dor do seu irmão, caso você não sinta a piedade do seu irmão, caso você não tenha misericórdia pelo seu irmão, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Se você não sente a dor alheia, é uma grande possibilidade de que nesse corpo você não seja membro, mas seja prótese. É difícil, mas é uma verdade. A prótese não é natural. Não tem sangue correndo nas veias, está ali, tampa um espaço, mas não é dali, não é natural dali, não tem sensibilidade, prótese. Mas quem é membro de verdade vai chorar com o irmão, vai perder a noite de sono por causa do irmão, vai fazer campanha pela causa do irmão. Isso é evangelho. Tem uma passagem bíblica que é muito conhecida e que aquilo me comove muito, quando Onesíforo estava preso em Roma, se não me falha a memória. Primeiro você começa a ler e ele começa a dizer: na minha primeira defesa ninguém apareceu. Dá uma dó quando eu ouço aquilo, eu falo: ô Jesus, né, tadinho. Irmão, homem de Deus também precisa de abraço. Mulher de Deus pode ser aquele vaso, olha que cospe fogo, mas é ser humano, também precisa de ajuda. Paulo estava preso em Roma. Ele diz: na minha primeira defesa ninguém apareceu. Claro que Paulo não queria ninguém ali para tirar ele da situação que ele estava. Porque às vezes tem gente que diz: eu não vou ajudar porque eu não vou poder fazer nada. Mas não é para você fazer nada, é presença, sabe? É presença. Talvez o que Paulo queria não é que ninguém fosse lá e livrasse ele de alguma coisa. Ele só queria um olhar de longe dizendo: Paulo, eu estou aqui, Paulo, não te abandonei, eu estou aqui. Que é isso que eu vejo muita gente fazer e que já fizeram comigo há muitos anos atrás. Eu não vou te ajudar, não vou me meter, porque pode ser que Deus esteja te tratando. Mentira, hipocrisia, desculpa de quem não quer fazer nada. Se Deus está tratando com a minha irmã, até nos vales e desertos tem as balsameiras para trazer afago. Até mesmo no vale, no deserto, Deus manda alguém para te trazer um refrigério para você suportar chegar até o fim. Não podemos usar essa desculpa: eu não vou me envolver porque Deus está tratando. Não, querido, tenha a oportunidade de você ser útil. A sua vida só tem sentido na utilidade. Não é útil, não tem sentido você viver. Arabaxandarai. Nós não nascemos para desfilar, nós não viemos a essa terra para ficar se exibindo em poltrona, em palácio. Nós viemos aqui para ser útil. E como é que a gente é útil? É servindo a humanidade. Eu costumo dizer que essa terra tem um grande banquete, muitas comidas. Nós não somos dos que sentam para comer, nós somos dos que pegam a bandeja na mão para servir. Só tem utilidade as nossas vidas assim.
Paulo estava num momento difícil. E aí depois, quando parecia que ninguém iria visitá-lo, ele estava na antessala da morte, pronto para morrer, numa situação muito deplorável. Porque naquela época, aonde ele estava, era um lugar muito precário, onde se passava águas de esgoto, de chuva da cidade, misturado com corpos, com tudo que era ruim. Muitos presos ali morriam, naquela masmorra, muitos presos morriam. E ele estava nesse lugar deplorável. E quando ele pensa que não receberia mais visita de ninguém, quando ele estava contando com Deus, e graças a Deus por isso, aí do nada chega alguém e anuncia: Paulo, tem uma visita para você. Eu fico imaginando o coração de Paulo se alegrando. Tem uma visita para você. Quando o Onesíforo chega naquele lugar terrível, ele se apresenta. É como se o Onesíforo estivesse tocando o sino do recreio para Paulo. Irmã, se você for ler esse texto, a Bíblia diz que Onesíforo recreou a vida de Paulo. O que é recreio? Recreio é alegria, é festa, é diversão. Quando Onesíforo chega naquela prisão, é como se ele estivesse apertando o sino. Quantos aqui estudaram? Quem lembra? Lembra quando tu estava dentro da sala de aula? Que tu estava naquela matéria que começou a bugar tudo aqui dentro, travou tudo, e você fica olhando no relógio: ai meu Deus, tomara que toque logo esse sino, porque eu não estou aguentando. E quando o sino tocava, tu saía correndo para dar uma renovada. Foi isso que Onesíforo fez na vida de Paulo. Ele chega naquela masmorra, toca o sino do recreio, é como se ele estivesse dizendo: Paulo, eu vim aqui, vamos conversar. Vamos trocar umas conversas, vamos prosear. E ali eles começaram a conversar. Talvez o que está faltando é isso, é tocar o sino do recreio na vida de alguém. Chamar aquela irmã que está dentro de casa deprimida, que não sai: irmã, vamos no shopping, irmã. Mas a gente está dura. A gente vai para ver as vitrines e profetizar que aquela bolsa lá vai ser nossa. Irmã, vamos passear no shopping. Aí tá você dura, e tá a irmã dura, tá todo mundo duro. Só tinha o dinheiro do ônibus. Eita glória! Aí passa no meio do shopping e começa: olha, aquela sandália um dia vai ser minha. E aquele look, já me vejo daquele look. E aquela bolsa vai ser minha em nome de Jesus. Pronto, sai as duas. Não compraram nada, não comeram nada, mas saíram felizes. Por quê? Porque tocou o sino do recreio. Irmã Débora, não tem dinheiro nem para ir para o shopping. Irmã, vamos fazer uma caminhada. Caminhada, ó. Bota o tênis, minha filha. Bota o tênis que eu estou passando na sua casa. Para onde a gente vai? A gente vai caminhar, vamos caminhar. Aí naquela caminhada vai conversando, aí vai apreciando a natureza. Aí vai vendo os firmamentos, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou. Aí daqui a pouco aquela irmã começa a falar: glória a Deus, eu estou na prova, estou no vale, mas eu tenho o dono desse mundo. Eu creio que Ele pode bradar ao meu favor. Pronto, mudou o humor da irmã. Toca o sino do recreio. Uma vez meu esposo tocou o sino do recreio na minha vida. Recém-casada, não conhecia Rio de Janeiro, não conhecia mar, nunca conhecia nada, era lá do interior. E a gente ali dentro de casa, e aquela prova, e ele: vamos sair, vamos passear, hoje tu vai conhecer o mar. Aí eu, era na época do Titanic. Quem lembra do Titanic? Aí eu: até hoje, não conhecia nada. Quando eu me deparo, Praça 15. Barca que vai para Niterói e volta. Mas para mim aquilo era maravilhoso. Aí a gente entra naquela barca cheia de gente. E aí ele fala: vamos lá para o andar de cima. Aí a gente vai, né? E fica lá. Aí eu fico lembrando da cena do filme. Ai, meu Deus. Toda feliz. Daqui a pouco passa o cara da carrocinha vendendo picolé. Aí ele fala: minha filha, qual é o picolé que tu quer? De maracujá, de goiaba, de chocolate? Escolhe, minha filha. E detalhe, chegamos em Niterói, nem descemos, porque senão não ia ter passado para voltar. Mas eu vim para casa feliz da vida, realizada, eu conheci o mar, eu andei de barco, toda feliz. Irmão, tocar o sino do recreio é simples, não precisa de muita coisa, precisa de vontade. É isso que Onesíforo fez na vida do apóstolo Paulo. E é isso que o Senhor nos chama a fazer nessa noite. Tira essa irmã, tira esse irmão da situação. Vai na pracinha tomar uma casquinha, um copinho de açaí. Vai mudar o humor.
Ah, irmã Débora, isso é bobeira. Irmão, são detalhes que faz toda a diferença. Sabe o que é isso? Isso é ter empatia. É ser solidário, é tirar o olho do seu próprio umbigo, do seu próprio nariz e começar a olhar para o próximo. Ah, tem gente que é tão egoísta que quando alguém chega para sentar para contar o problema, ela interrompe a pessoa e diz: mas tu não sabe a minha prova. Egoísmo. Pessoas que quando vão conversar com a outra, e a irmã, eu preciso desabafar, e a irmã começa a desabafar, contar os problemas, ela interrompe. Não, irmã, você não sabe o que eu passei. Não é o seu momento de falar, é o seu momento de ouvir. Está vendo como nós somos egoístas nos dias atuais? Que até mesmo para ouvir nós temos dificuldade. O nosso problema sempre é maior. A nossa enfermidade foi mais terrível. E aquilo que tudo que acontece com a gente parece que é o mais, inferiorizando as causas alheias. Isso é falta de sensibilidade. No reino não pode haver individualismo. A unidade é importante. Por que, irmã Débora? Porque ela também provoca em nós um aprimoramento. O que diz Provérbios? Provérbios capítulo de número 27 e versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está entendendo por que essa convivência tem que ter? Porque a gente aprende um com o outro. Se eu estou vendo algo em você que não me agrada, então eu vou lutar para não fazer aquilo. E como eu disse aqui no início, suportá-la sem sair de perto dela, mas incentivá-la a mudar. Por isso que eu disse aqui anteriormente, que essa questão de querer sair, eu vou ficar perto desse irmão, porque esse irmão é fofoqueiro, fica do lado dela, ensina ela como não ser mais. Eu vou sair de perto desse irmão, que esse irmão é prova, esse irmão não. Fique ali, não para se corromper, mas para através do seu exemplo, o exemplo arrasta, através do seu exemplo, ela ser motivada a mudar. É por isso que esse provérbio é muito real. Um ferro afia o outro ferro. Nós estamos nos moldando na convivência. Aquela pessoa que é muito estressada, é muito nervosa, é muito... Aí ela convive com você que é mais calminha. Aí ela vai começar lá na frente. Eu queria ser como você. Você é mais calma. Irmão, querendo ou não, isso muda a vida de pessoas. Através da convivência. Nós não somos muito parecidos com quem nós vivemos cotidianamente, todos os dias. E isso é uma verdade. É por isso que a unidade, ela nos aprimora. Convivendo com as indiferenças um dos outros, nós juntos crescemos. E o reino também cresce. A unidade, com a unidade nós prevalecemos sobre o inimigo. O que Jesus fala com os discípulos em Cesareia de Filipe? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por que Jesus fala isso? Jesus estava diante de uma caverna. Essa caverna, ela acontecia coisas horríveis ali. Prostitutas, cultos com rituais, prostituição, sacrifícios humanos, sacrifícios de animais, tudo que era de ruim acontecia ali. As pessoas acreditavam até que os espíritos que vinham para a terra saíam dali. Sabe qual era o nome dessa caverna? Porta do Inferno. De tão tenebrosa que era. Era intitulada pelos habitantes daquele lugar como Portas do Inferno. Aí quando Jesus fala para Pedro e para os discípulos, e a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ele está querendo dizer o quê? Que a porta do inferno, tudo que acontece no mundo espiritual, tudo que tem de ruim, nunca vai prevalecer com uma igreja que vive em unidade. Uma igreja que vive unida, buscando. Ele está trazendo ali uma simbologia. Está vendo aqui, Pedro? Está vendo aqui, discípulo? A orgia, os cultos a deuses pagãos. Está vendo aí, discípulo? As pessoas se prostituindo, as pessoas oferecendo humanos como sacrifício. Quantas coisas terríveis acontecem aqui. É a porta do inferno que era intitulada aquela caverna. Ele está dizendo, essa porta do inferno não prevalecerá. Não prevalecerá. O que isso significa, irmã Débora? O que é a porta do inferno para nós nos dias atuais? As ideologias, os decretos, tudo aquilo que está sendo arquitetado enquanto eu e você dorme, enquanto nós dormimos na madrugada, tem reunião. Reuniões. Não estou falando reunião de inferno, porque reunião de inferno é o tempo todo. Reunião de homens poderosos, que enquanto nós dormimos, como está lá,
Em Miqueias, enquanto vocês dormem, os homens entram nas suas recâmaras para arquitetar o mal. Enquanto nós dormimos, tem pessoas arquitetando mal, projetos para parar a igreja. Ideologia, o sistema está vindo aí com tudo para parar a igreja. E Débora, o que isso tem a ver com unidade? Você sozinho se arrepende, você sozinho vai para a igreja, você sozinho pede perdão, você sozinho vence guerras. Mas é somente uma igreja unida no joelho que vence o sistema, vence a ideologia, vence os decretos que possam vir para cima da igreja. É por isso que nós precisamos estar em perfeita unidade para vencer nas regiões espirituais, as potestades, tudo aquilo que o inferno tem tentado contra a igreja do Senhor. Não vai parar. Não parou a igreja primitiva. Por que não parou a igreja primitiva? Atos 2. Porque era uma igreja que vivia em comunhão, oração, meditação, partir do pão. Ninguém tinha falta de nada. Essa igreja triunfou. Por quê? Porque vivia em unidade. Eu li uma história, e vou finalizar, eu li uma história a respeito da gaivota. Olha como é importante a unidade. Todas as vezes que chega o inverno, em alguns países muito frio, todas as vezes que chega o inverno, elas se reúnem para procurar um lugar mais quente. E como é que elas vão? Elas vão em formato de V. A gaivota que está na frente é a que sofre maior impacto, aliviando o vento para as que estão atrás. Só que tem um detalhe nessa história. As gaivotas que estão atrás ficam gritando. Ou melhor, elas emitem um som. É como se elas estivessem dizendo: ei, não para, vai indo, vamos embora, estamos juntos. As que estão atrás estão emitindo um som de motivação. E o mais interessante nessa história das gaivotas é que quando a primeira que suportou toda a tempestade de vento, quando ela cansa, ela vai para trás para descansar e outra assume o seu lugar para continuar voando. E o mais interessante de tudo é que quando uma se machuca, o bando continua, mas duas para, não deixa ela sozinha até ela se recuperar. Se machucou? O bando não vai poder parar. Siga, duas fica para cuidar dela até que ela se recupere e as três se encontrem com o bando de novo. Aí eu me lembrei de Arão, Moisés. Enquanto ele levantava a mão, o povo vencia. Quando ele cansava, o povo perdia. Mas tinha dois do lado dele. Moisés, se depender de nós, esse povo vence. Por quê? Porque nessa guerra você não está sozinho. Você tem amigos para te ajudar. Aleluia! Isso é maravilhoso, irmãos. O exemplo da gaivota para a gente trazer para nossas vidas, motivar um outro. E eu vou fechar aqui. Como eu disse no início, eu quero finalizar com o que eu disse no início dessa palavra. Tem cara de crente, é mulher de Deus, é pastor, é líder, mas tem suas fragilidades. E é algo que nós nos enganamos muito. A gente olha muita aparência e acha que porque a pessoa é vaso não precisa de ajuda. Conta-se uma história de que os soldados antigos, quando iam para as guerras, eles ficavam meses no campo de batalha com as suas armaduras e não tiravam a roupa nem para tomar banho. Eles não tiravam nada, não tiravam escudo, não deixavam a espada. Eles jogavam água e aquela água descia por dentro daquela armadura. E por que é que eles não tiravam? Porque eles não queriam se dispersar. Eles não queriam que o inimigo aproveitasse um momento de distração e atacasse. Depois de meses no campo de batalha, quando eles voltavam para casa, que eles tiravam as suas couraças, o seu corpo estava sendo devorado por bichos. Bichos comendo o seu corpo. Alguém olha e diz que é negligência. Não é negligência, é cuidado. Mas é um cuidado alheio. Cuidou tanto dos outros que esqueceu de cuidar de si. Irmã Débora, o que você está querendo dizer com isso? É que todo soldado, por mais valente que ele seja, é um ser humano, que ao invés da gente levar uma palavra, uma afronta, achar que está tudo bem, que é super-homem e super-mulher, que tal pegar um mertiolate? Que tal pegar um curativo? Que tal ir lá, estender a mão e falar: deixa eu cuidar de você?
Que tal olhar com um olhar menos crítico? Não olhar na aparência. Parece que está bem, mas na verdade está precisando de um abraço. Todo soldado, por mais valente que seja, tem sangue correndo nas suas veias. Tem suas fragilidades, e a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar essa igreja é essa: olhe para o soldado ferido, não deixa ninguém para trás, não deixa. Irmã Débora, mas vai se tornar um peso, vai os dois arrastando, mas ninguém fica. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Ninguém vai ficar para trás. Eu estou cansada, eu não posso. Não, minha irmã, pode deixar que a gente vai junto. Isso é evangelho, isso é amor, isso é cumplicidade, é olhar o próximo, é carregar ele nas suas costas. Conta-se que um soldado estava na guerra, foi atingido, todos foram embora. O capitão daquele exército: vamos todos embora, deixa ele aí porque vai morrer. E tinha um que falava: eu não posso ir embora, eu tenho que ajudar o meu amigo que está aqui ferido. E aquele capitão disse: não é prudente, vamos voltar, porque isso pode custar a morte de todos os outros. Eles voltaram, mas depois que eles voltaram, esse soldado amigo olhou e disse: capitão, eu vou voltar para resgatar o meu amigo que ficou lá. Quando ele volta, ele vê o seu amigo machucado, ferido, à beira da morte. Mas deu tempo dele ouvir aquele amigo falar para ele: olha, você é meu amigo, eu sabia que você viria. Nós somos igreja, ninguém fica para trás, não tem individualismo no nosso meio, tem unidade. Nós somos uma igreja unida, e a igreja ela se torna poderosa quando ela está em união. Quer ver uma igreja poderosa? É uma igreja, deu problema, conversa, resolve. Quer ver uma igreja poderosa? Deu atrito, já chama logo, já faz uma oração e já joga esse demônio por terra. Uma igreja poderosa é uma igreja que, apesar das dificuldades, das indiferenças, a gente se ama, a gente se entende. De vez em quando dá um negócio assim, umas bicadinhas, mas daqui a pouco vai lá e dá beijinho. Isso é uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder, uma igreja interligada, é uma igreja unida. É fácil? Não é, irmão. Quantos anos na igreja? Quantos anos? Tem gente aqui que tem muito mais estrada do que eu. Quantos choques já não viram, já não passaram no evangelho? Mas a gente se ama, a gente se resolve. Lá no céu a gente vai ter que olhar para a cara um do outro, então tem que começar a olhar para a cara aqui na terra. Não quero abraçar. Vai abraçar no céu como? Vai comer junto no céu como? Vai cear como? Então tem que começar aqui. Amém? Quantos entendeu essa palavra? Eu sei que não é uma mensagem para massagear o seu ego. Não é. É uma mensagem para nos confrontar. Tem gente que está preocupado com palavra que joga ele lá em cima. Deus não quer te jogar lá em cima, Ele quer te jogar no chão. Eu quero uma palavra que me levante. Deus não quer uma palavra para te jogar nas alturas. Ele quer uma palavra que te jogue no chão. Esse negócio de ficar com essas palavras para te elevar, não é para te elevar, é para te jogar. Como assim, irmã Débora? É jogar no chão, com a cara no pó, reconhecendo suas misérias, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua podridão e se arrepender para depois levantar e triunfar. Não é chave de ouro, não é chave de prata, não tem chave, a chave é outra. Toma a chave, não tem chave, acabou esse negócio de chave. É chave isso. Eu fui na igreja lá e me deram chave disso. Eu fui na igreja que me entregaram chave de ouro. Eu fui na igreja que uma irmã falou isso pra mim. Débora, eu tô com um monte de chave e nenhuma porta se abre. Deus falou pra mim: diga pra ela agora que tá faltando uma, que não entregaram pra ela ainda. Que isso, irmã? Tem qual? Qual chave tu tem? Eu tenho a chave de ouro, a de prata. Cada igreja que eu vou é uma chave que me entrega. E Deus mandou te dizer: tá faltando uma chave, a chave mestra. Mas o que seria a chave mestra? Chave mestra abre todas as portas, não precisa nada disso. E qual é? Arrependimento, obediência, vida que agrada a Deus. Vai abrir todas as portas da minha e da sua vida. É isso. Essa é a palavra de Deus para minha e para a sua vida. Você pode olhar para o seu irmão do lado e dizer assim para ele: eu estou contando contigo.
Deus está contando com a